Fala rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, segundo dessa quinta-feira. E quinta-feira, vocês sabem, tradicionalmente na internet, no mundo moderno, dia de TBT. TBT que remete a histórias, coisas antigas, passado, memórias. E nada melhor que relembrar histórias bem curiosas aqui a respeito do Botafogo, um dos clubes que tem o maior número de histórias aí impactantes, românticas, tristes, alegres e principalmente engraçadas, curiosas no futebol brasileiro e mundial. Toda quinta-feira aqui eu vou tentar postar um vídeo aqui falando sobre alguma história muito curiosa que aconteceu lá nos tempos áureos aí do Botafogo, que eu acho muito interessante, rapaziada. Principalmente pra galera mais nova que me acompanha, vocês têm que entender por que o Botafogo ele é tão... ele tem uma história tão rica, tão vasta, por que ele é tão conhecido lá fora, mesmo nessa decadência, né, que a gente vem percorrendo nos últimos anos, como é que o Botafogo ele continua com uma aura absurda. O vídeo, eu planejava fazer o vídeo aqui a respeito de uma história do Garrincha, né, mas eu não encontrei exatamente relatos nos livros, né. Eu me lembro de ter lido essa história em algum livro que eu tinha, que eu não sei se está aqui no Rio ou em Teresópolis, né, onde eu tenho também muitos livros, a respeito de uma história que talvez seja uma lenda, né? Então, como eu não sei se essa história realmente é verdadeira, se é um folclore, eu pesquisei nos livros aí do João Saldanha que eu tenho, não encontrei. Pesquisei nos livros aí que eu tenho a biografia do Garrincha, não encontrei. Então, era uma história do Garrincha na estreia do João Saldanha como técnico do Botafogo em 1957. Ele estreou no dia 1º de junho de 1957 contra o Palmeiras no Pacaembu, e uma das prerrogativas do João Saldanha como técnico seria tentar segurar o Garrincha em termos disciplinares, né, para que ele não fizesse besteira. Relembrando, né, eu tô só rascunhando aqui a história, porque a gente não sabe se ele é verdadeiro ou é falso, o que tem de verdade, o que tem de mentira aí. E aí o João Saldanha, ele ia toda hora no quarto da concentração para ver se o Garrincha ele tava ali, se o Garrincha não tinha fugido, porque ele gostava de fugir na concentração quando o técnico não olhava, e aí ele olhava, o Garrincha tava lá com o travesseirão dormindo, né. No dia seguinte, o Botafogo jogou com o Palmeiras 2-2, tudo certo, aí passou o campeonato, o Botafogo foi campeão. Um ano depois, João Saldanha já não era mais técnico do Botafogo, ele retornou por algum motivo a São Paulo, e uma moça o procurou. Você que é o João Saldanha, foi técnico do Botafogo? E ele falou, sim, sou eu, senhora. E ela mostrou uma filha dela que estava grávida, e dizia que o filho era do Garrincha, e a data, ela batia, né, a data da gravidez, né, não era um ano, né, eram alguns meses, mas a data ela batia com a época em que o João Saldanha tinha estreado lá no Pacaembu como comandante do time do Botafogo. E aí o João Saldanha teria chegado pro Garrincha e perguntado: Garrincha, como é que você fugiu, cara? Eu ficava de 5 em 5 minutos, eu ficava olhando e você tava lá deitado. De onde você saiu para encontrar com essa mulher? O que aconteceu? Aí o Garrincha explicou que ele deu um dinheiro para um dos zagueiros do Botafogo que tinha o corpo, assim, a pele, a cor da pele, o corpo parecido com o dele, e para colocar o travesseiro na cabeça, para sempre que o João Saldanha fosse lá dar uma olhada, ele não desconfiasse que não fosse o Garrincha, né? Na verdade não era o Garrincha, era um dos zagueiros do Botafogo. O Garrincha estava lá fora se encontrando com a moça. Uma das lendas diz que digamos, o ninho do amor, assim, foi lá no Pacaembu mesmo, né? Então, mas isso é uma lenda, né? A gente não sabe o que tem de verdade, o que tem de mentira nisso aí. As histórias que eu vou contar são verdadeiras, rapaziada. Estão aqui, ó, no livro João Saldanha, História de Futebol, né? O João Saldanha contando todas as histórias aí que ele tem, emblemáticas no mundo do futebol, quando ele era técnico, quando foi jornalista, até mesmo quando foi jogador de futebol, ele teve que parar a carreira de maneira precoce pelo ativismo político dele. E uma história muito interessante, né? Primeiro eu vou contar a história da gripe chinesa, né? Gripe asiática, que o Botafogo ele fazia excursões, né? E aí quando o Botafogo retornou de uma excursão, começou uma baita de uma gripe, né, no Rio de Janeiro, que era uma gripe denominada aí popularmente de asiática. E para você ver como é que as coisas elas são bem semelhantes com o passado, né? Palavras do doutor do Botafogo na época. E aí o doutor Carvalho Leite, ele falava, cara, se algum jogador pegar essa gripe aí e passar para outros jogadores, o Botafogo tá ferrado, né? O Botafogo tem um bom time, mas não tinha um grande elenco, e pro Campeonato Carioca ia estar ferrado, né? Imagine 3, 4 jogadores daquele timaço titular desfalcando a equipe. E o próprio médico, para vocês verem a coincidência com os tempos de hoje, ele falou, pô, no departamento médico do Botafogo a gente não tem nada, a gente não tem remédio, a gente não tem absolutamente nada. A gente só tem aqui água quente e gelo, né? No Botafogo é sempre assim, sempre tá faltando tudo. Semelhança com os tempos de hoje, será? No fim das contas, um único jogador pegou essa gripe, que foi o Amauri. O Amauri ligou para
para a equipe médica do Botafogo, falou, cara, tô de cama, fui tomar essa vacina aqui, fui num posto médico, tomei essa vacina, tô baqueado, aconselho ninguém a tomar isso, e acabou que o Botafogo ele só teve um jogador com essa gripe, que era o Amauri, e nos outros clubes, no Flamengo, tiveram quase que o time inteiro ficou com infecção. O Fluminense perdeu uns 4 ou 5 jogadores, o Vasco também teve muito jogador infectado aí por essa febre asiática. Isso, de certa forma, né, já que o Campeonato Carioca ia até foi na época que estava começando o Campeonato Carioca, pode ter ajudado o Botafogo a ter sido campeão. Então, o próprio capítulo do livro, ele diz que os melhores jogadores do Campeonato do Botafogo foram Garrincha e uma asiática. Essa que é curioso. Mas agora vamos à história principal, né? O surgimento do olé no futebol, que era apenas uma expressão da tourada. Como é que ele surgiu? Após se sagrar campeão carioca em 1957, um título que não chegava a General Severiano há 9 anos, desde aquele título de 48, com o folclore do Carlito Rocha, de amarrar as cortinas. Em 1958, em fevereiro precisamente, o Botafogo saiu para excursionar e foi para uma excursão no México. Os últimos jogos a serem realizados eram contra o River Plate, da Argentina, e o Zacatepec, que era um time do México, que era o atual campeão mexicano. Então, e aí a partida mais aguardada era a partida entre Botafogo e River. O River Plate, na época, que tinha um timaço, tricampeão argentino, era dado por muitos como o melhor time do mundo ao lado do Real Madrid na época, se eu não me engano, dos 11 titulares da seleção argentina, 10 eram do River Plate, pelo que consta no livro. Era uma partida completamente aguardada, 100 mil pessoas no estádio, né? O pessoal, os jornais falando que era o jogo do século e tudo mais. E aí uma partida completamente amarrada, onde duas equipes eram absurdamente qualificadas. Foi um jogo muito vistoso, mas que teve um toque a mais, principalmente por causa de Garrincha. E acho que ninguém imaginaria que a partida seria tão emblemática a ponto de revolucionar um folclore no futebol. A cada drible que Garrincha dava, pela semelhança com a tourada, né? O que é a tourada, né? Vocês podem ver aí na imagem, né? Os toureiros, né, tentando driblar com panos, touros, né, que passam igual loucos assim, e a galera grita, né, e é o grito de olé nas touradas. E isso vocês podem ver que é muito semelhante aos dribles de Garrincha, quando ele vai para um lado, vai para o outro, e o adversário tenta passar igual uma vaca e ele passa para o outro lado. E foram tantas ocasiões em que o Garrincha colocou no bolso simplesmente os zagueiros de seleção argentina da equipe do River Plate, acabou se tornando um espetáculo à parte para os mexicanos, né, em que o estádio inteiro ficava em silêncio até a bola chegar no Garrincha. A bola ia se aproximando do Garrincha. Pessoal, tudo isso consta no livro, obviamente, quando não estava lá. E aí o pessoal já ia gritando, oi, a cada drible do Garrincha, os mexicanos completavam o olé, né, que aí começou a ser recorrente nas partidas de futebol de todo o planeta. E o resultado, né, que ficou realmente, eu vou mostrar para vocês por que o resultado realmente foi inexpressivo em relação ao que o Garrincha fez nessa partida, em relação ao folclore que nasceu. Em mais uma belíssima jogada de Garrincha, o Botafogo abriu o placar, né, que ele deu o passe pro gol do Quarentinha, o River Plate empatou logo em seguida, a partida terminou 1-1. Aí um gol do Botafogo foi anulado, que seria o gol da vitória, o gol do Didi, de fora da área, mas o Paulo Valentim estava ali perto da baliza, o árbitro entendeu que, como ele estava em posição de impedimento, ele pode ter interferido no lance, então anulou o gol, né? Mas, a partida, apesar de ter sido 1-1, isso foi mero detalhe, tanto é que nos jornais, alguns jornais do México chegaram a noticiar que o Botafogo tinha vencido a partida por 2-1 e não se deram conta que o gol foi anulado. E por quê? Porque o placar acabou se tornando um mero detalhe. Um pouco importava se a partida tinha sido 1-1, 2-1 Botafogo, quem tinha jogado melhor, né? O protagonismo foi Garrincha e nada mais, nada menos que o nascimento, o surgimento do olé nas partidas, na cultura do futebol. E cá entre nós, ninguém melhor para ter feito nascer o olé no futebol que Manuel dos Santos Garrincha. E então, além de tudo isso, ao fim da partida, 1-1, 2-1, que fosse, pouco importava, Garrincha recebeu o prêmio de melhor jogador, teve um prêmio à parte, né? E Garrincha foi abraçado pelos torcedores, que invadiram o gramado para ovacioná-lo, para pegar a camisa dele, para jogá-lo para o alto, na partida em que houve um público aí de mais de 100 mil torcedores no estádio Universitário, né, que hoje é o estádio do Tigres. Mas não para por aí, eu vou finalizar esse vídeo contando o restante da viagem desse grupo de alvinegros, do grupo dos jogadores do Botafogo, que terminou com um rolê completamente aleatório. Era época de carnaval, os jogadores do Botafogo, repito, estavam em fevereiro lá no México e se ligaram disso, pô, é carnaval, cara. E aí foram lá pra beira ali da rua no hotel,
né, e começaram a batucar. Os jogadores, o Adalberto improvisou um surdo, né, o Amauri e tudo mais, todos os jogadores começaram a improvisar um batuque e tentaram descobrir onde que eles poderiam curtir o carnaval, se tinha algum lugar que tinha essa cultura. E os conterrâneos lá do México indicaram Veracruz, que era uma cidade que tinha um carnaval, digamos, parecido com o Rio de Janeiro. Então os jogadores do Botafogo acreditaram e foram para lá. Chegando lá não tinha nada, né? Chegaram lá, tinha uns 2 ou 3 trios elétricos, uma parada, os caras andando, uma coisa um pouco murcha, né? Os jogadores já estavam olhando um para a cara do outro, putz, só gastando dinheiro. Aí do nada chegaram uns caras, né, fantasiados de palhaço, né, que era a cultura lá do carnaval mexicano. Os caras lá fantasiados de palhaço, né, só que só tinha um que era muito animado e uma galera meio morta, né, era quase como, vamos dizer, uma Páscoa, digamos assim, do pessoal se vestindo, confraternizando, mas não era uma coisa animada, como obviamente o carnaval do Rio de Janeiro. Aí os jogadores decidiram, cara, não tem nada pra fazer, vamos encostar num bar ali. Aí quando eles chegam no bar, quem é que tá lá? Garrincha. Garrincha não foi com eles, né? Garrincha tinha sumido de manhã do hotel. Garrincha apareceu lá, tava lá. Garrincha vestido de palhaço. Né? Vocês conseguem imaginar isso? Eu consigo perfeitamente ver o Garrincha com um copo de cerveja do lado, fantasiado de palhaço, com a máscara de totem do lado que passava o corpo dele. E aí ele olhou pra todo mundo e começou a rir muito, né? E o pessoal falou, cara, o que você tá fazendo aqui, fantasiado de palhaço? E por que você veio parar aqui também? Você sumiu? Ele falou, cara, não tinha nada pra fazer, o pessoal falou que aqui que era o fervo, vocês estavam dormindo ainda, eu vim pra cá, né, mas não tinha nada pra fazer, os caras são chatos pra cacete, me deram essa fantasia aqui, né, o maluco me mandou voltar no endereço lá pra devolver pra ele, mas acho que eu não vou deixar isso aqui, pô, já tô de saco cheio, tô tomando uma aqui desde meio-dia. E foi isso, né, o rolê aleatório de Garrincha que saiu sozinho, sem avisar pra ninguém, e acabou vestido de palhaço tomando a cerveja. Depois disso, os jogadores do Botafogo voltaram confraternizando um carnaval completamente aleatório. Garrincha voltou ou não com uma fantasia de palhaço, mas com a certeza de que havia feito história, né? Com seus dribles que já eram recorrentes no Brasil e que tornaram o Olé uma realidade no futebol mundial depois de ele ter nascido lá no México. Rapaziada, gostaram das histórias de seleção brasileira, de João Saldanha, de Garrincha do Botafogo? Se inscreva no canal, ative as notificações, tudo sobre o Botafogo, sobre o futebol geral, né, em que a gente está fazendo todo um projeto aqui para falar de tudo, tanto das notícias, quanto dos números, das estatísticas, da história e também de futebol geral. Fique ligado que hoje mesmo tem um podcast do Brownie, fique ligado aí para você conferir aí no Spotify e no SoundCloud, vai estar na descrição do vídeo. Não perca nada e fique ligado aqui no canal também, que todos os dias a gente está tendo conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!